Boa noite, gente. Mais uma aula de álgebra linear 1. Que bom que vocês estão aqui. E aí, a gente ainda continua em matrizes. Mas logo, logo já estamos encerrando esse tópico e passaremos para o outro. Mas vamos junto. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre operações elementares nas matrizes, ou sobre as matrizes, e matrizes elementares. Bom, o que é uma operação elementar sobre uma matriz? Vou chamar essa matriz de A, mas ela pode ser A, B, C, o nome não importa. O que é uma operação elementar sobre uma matriz? É uma das três operações abaixo. Só existem três operações elementares e nós vamos ver quais são essas três. Ok? Primeira operação elementar é a permuta de duas linhas ou duas colunas da matriz. Então, você pega duas linhas da matriz e troca uma com a outra. Ou pega duas colunas da matriz e troca uma com a outra. Como é que a gente vai representar esta operação? Ou seja, qual a notação que a gente vai dar para esta operação? A gente vai representar assim. Se eu quiser pegar a linha I da matriz A e permutar e trocar com a linha J desta matriz, eu vou denotar assim. LI, essa seta aí para os dois lados, LJ, ou seja, estou trocando a linha I com a linha J de posição. O mesmo vale para as colunas. Quero trocar uma coluna I com uma coluna J, então eu represento através dessa simbologia que está aí à sua frente. Então, por exemplo, quero trocar a linha 5 com a linha 18. Aí eu escrevo L5, setinha para os dois lados, L18. Ou seja, a L5 vai passar para o lugar da linha 18 e o que está na linha 18 vai passar para o lugar da linha 5. Vamos ver exemplo aí? Então, eu vou pegar a matriz 390 na linha 1, na linha 2, 251, na linha 3, 214. Que operação elementar? Eu vou permutar a linha 1 com a linha 3. Quando eu permutar a linha 1 com a linha 3, veja, eu não vou mexer com a linha 2, então 390 que está na linha 1 vai para a linha 3, enquanto o 214 que está na linha 3 vai para a linha 1. É só isso. Um outro exemplo. Essa matriz aí é uma matriz 3 por 4, então essa questão de operação, né, sobre as linhas da matriz ou sobre as colunas da matriz, operações elementares, elas não são exclusivas de matrizes quadradas. Pode trabalhar com matriz quadrada ou não. O primeiro exemplo foi de uma matriz 3 por 3 e agora eu estou lhe dando um exemplo de uma matriz 3 por 4. Ok, então qual é a operação elementar que eu vou aplicar sobre esta matriz aí? Eu vou permutar a coluna 2 com a coluna 4. Veja que a coluna 2 é 1, 2, 5 e a coluna 4 é 2, 1, 3. Então, a coluna 2 vai passar para o lugar da coluna 4 e a coluna 4 vai passar para o lugar da coluna 2. Muito bem, vamos à próxima operação elementar. Segunda operação elementar, a multiplicação de uma linha ou coluna da matriz por um escalar não nulo. O que eu quero falar com isso? Você vai pegar uma linha da matriz e vai multiplicar essa linha por uma constante, por um número real, diferente de zero. Ou vai pegar uma coluna e vai fazer isso. Como é que a gente vai fazer a representação disso, a notação para esta operação elementar? Nós vamos fazer assim. Eu vou pegar uma linha I e quero multiplicar a linha I por uma constante K diferente de zero. Então, como é que eu vou representar? Eu vou representar assim. Linha I, setinha só para a direita, ou seja, eu estou pegando essa linha I e estou fazendo o que com ela? Multiplicando ela por uma constante K, que é diferente de zero. A mesma coisa se você estiver trabalhando com a coluna, eu vou pegar uma coluna I, setinha para a direita, para dizer que eu vou trocar esta linha, essa coluna I, por quem? Por ela vezes uma constante K. Sim? A constante sempre na frente, ok? Tanto da linha quanto da coluna. Exemplo?
Peguei a mesma matriz anteriormente. Agora eu vou fazer a seguinte operação elementar. Olha aí comigo. Linha 2. O que eu vou fazer com a linha 2? Eu vou multiplicar a linha 2 por 5. Vou trocar a linha 2 por 5 vezes ela. Então, estou multiplicando a linha 2 por 5. Então, a linha 2, que antes era 2, 5, 1, passará a ser agora 10, 25 e 5. Outro exemplo. Vou pegar essa matriz 3 por 4 e vou fazer a seguinte operação na coluna. Eu vou pegar a coluna 3 e vou multiplicar por menos 8. Então, a coluna 3, que é 0, 5, 1, quando eu multiplicar por menos 8, vai dar 0, menos 40, menos 1. Menos 8, desculpa. Fiz com a conta errada aqui, consertei já. Então, menos 8 vezes 0, 0. Menos 8 vezes 5, menos 40. Menos 8 vezes 1, menos 8. Perfeito. Terceira operação elementar. Vamos fazer. Essa é a mais complicadinha, embora seja fácil também. Você vai pegar uma linha e vai substituir essa linha por quem? Por ela somada com um múltiplo de outra linha. Ok? Então, eu vou trocar uma linha por ela somada com uma outra linha multiplicada por um escalar. Como é que eu vou representar isso? Também posso fazer com coluna. Sempre. Notação. Eu quero pegar a linha I e substituir a linha I por ela mais uma linha J multiplicada por K. Okay? Então, quando eu faço isso, a notação é essa. LI, setinha para a direita, ou seja, eu estou substituindo a linha I por quem? Pela própria linha I, mais um K vezes a linha J. Tá? Então, esta é a terceira operação elementar. A mesma coisa com colunas. E vamos aos exemplos. Mesma matriz que eu peguei nos anteriores e a operação que eu vou fazer agora é: substitua a linha 2 por quem? Por ela mais 4 vezes a linha 1. Então, a linha 1 você não está mexendo, a linha 3 você não está mexendo, só na linha 2. Então, quem vai ser a nova linha 2? Vai ser o 251, que é a antiga, mais 4 vezes o 390. Então, vamos fazer a conta? 2 mais 4 vezes 3, que dá 12, isso é 14. 5 mais 4 vezes 9, que é 36, 41. E 1 mais 4 vezes 0 dá 1. Então, a nova linha 2 é 14, 41, 1. Então, você pega os elementos da linha 2 e somam com 4 vezes o da linha 1. E isso pode ser feito com a linha que você quiser. Outro exemplo aí, eu vou substituir a coluna 3 por coluna 3 menos coluna 4. Ué, não é uma soma? Sim, porque quando eu escrevo coluna 3 menos coluna 4, na verdade eu estou fazendo o quê? Coluna 3 somada com quem? Com menos 1 vezes coluna 4. Ok? Então, quando eu faço menos 1 vezes a coluna 4, aí fica só o menos. Então, eu vou trocar o 051, que é a coluna 3, por isso aí, somado com menos 1 vezes a coluna 4. Então, vamos às contas. 0 com menos 2, menos 2. 5 com menos 1 dá 4. E 1 com menos 3 dá menos 2. Veja que as outras colunas permanecem intactas. Beleza. E então, aí, nós vimos as 3 operações elementares sobre uma matriz. Se eu falar só de linhas, eu posso permutar 2 linhas, multiplicar uma linha por uma constante diferente de 0, e eu posso também substituir uma linha por ela mais um múltiplo de uma outra linha. A mesma coisa com colunas. Próxima definição: o que é uma matriz elementar? Uma matriz é dita elementar se ela vem da matriz identidade através de uma única operação elementar.
Em outras palavras, eu pego uma matriz identidade, seja ela 2x2, 3x3, 4x4, lembre-se, matriz identidade é sempre quadrada, e eu vou aplicar na matriz identidade que eu peguei uma única operação elementar. O resultado disso é uma matriz elementar. Então, as matrizes elementares, elas sempre são matrizes quadradas, porque elas vêm da identidade, ou permutando duas linhas ou duas colunas, ou multiplicando uma linha ou uma coluna por uma constante diferente de zero, ou substituindo uma linha ou coluna por ela mais um múltiplo de outra. Ora, os exemplos vêm através de um exercício. A pergunta é: quais matrizes abaixo são matrizes elementares? Vamos identificar agora matrizes elementares. Letra A. A matriz 0, 1, 1, 0 é uma matriz elementar. Veja que ela é uma 2x2, então para ela ser uma matriz elementar, ela teve que vir da matriz identidade 2x2. Vou colocar aí a matriz identidade 2x2 de amarelo, que é 1, 0, 0, 1. Dá uma olhadinha. O que eu fiz com a matriz identidade 2x2 para ela se transformar nessa matriz aí 0, 1, 1, 0? Simplesmente eu permutei a linha 1 com a linha 2. Então a linha 2 passou para o lugar da linha 1, a linha 1 passou para o lugar da linha 2. Ou, se você quiser, eu permutei a coluna 1 com a coluna 2. Isso depende de como você olha a coisa. Então, através de uma única operação elementar, que foi a permuta da linha 1 com a linha 2, eu transformei a identidade nesta matriz. Então, essa matriz é uma matriz elementar. Letra B. Será que isso aí é uma matriz elementar? 1, 1, 0, 1. Também ela é 2x2, então ela veio da identidade que está acima de amarelo. Tem alguma operação elementar que eu possa aplicar aí nessa identidade para dar essa matriz do exemplo B? Não é permuta de linhas, nem permuta de colunas, porque isso dá o exemplo A. Okay? Se eu multiplicar a primeira linha por uma constante diferente de zero, o segundo elemento vai dar zero. Não, eu quero que dê 1. Então, não é. Se eu multiplicar a segunda linha por uma constante diferente de zero, também vai dar zero alguma coisa. E eu não quero mexer nela, ela tem que continuar 0, 1. Será que é multiplicando a primeira coluna por alguma coisa? Não, porque eu quero que ela permaneça do jeito que está, 1, 0. E a segunda coluna, que na identidade é 0, 1, se eu multiplicar por qualquer constante, não vai dar 1, 1, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, só resta a terceira operação elementar. Veja, o que tem de diferente em relação à identidade? É a linha 1 ou a linha 2? Aí, se você olhar bem, é a linha 1. A linha 2 está intacta. Então, o que eu posso ter feito com a linha 1 para ela se transformar em 1? Eu posso ter substituído a linha 1 por quem? Por ela mais a linha 2. Veja que não dá isso? A linha 1, que é 1, 0, mais linha 2, vai dar 1, 1. Então, eu apliquei a terceira operação elementar. Substituir a linha 1 por ela mais um múltiplo da linha 2. Que múltiplo é esse? 1 vezes a linha 2. Então, eu troquei a linha 1 por linha 1 mais linha 2. Então, o exemplo B também é uma matriz elementar. Exemplo C. Já aí é uma matriz 3x3, então eu peguei a identidade, né? 3x3, que é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E eu quero saber o seguinte, desta identidade, eu fiz alguma operação elementar para obter essa matriz do exemplo C? Essa é fácil. Resposta, sim. Eu mexi apenas na linha 3. A linha 3 na identidade, que era 0, 0, 1, passou a ser 0, 0, 5. Então, o que eu fiz com a linha 3? Multipliquei a linha 3 por 5. Então, eu apliquei a segunda operação elementar, que foi multiplicar a linha 3 por 5. Então, matriz do exemplo C também é uma matriz elementar. Matriz do exemplo D. Ora, se eu pegar a identidade 1, 0, 0
0, 1, 0 e 0, 0, 1, eu vejo que eu não mexi na linha 3, eu não mexi na linha 2, tem alguma coisa feita na linha 1, que originalmente era 1, 0, 0. Não foi uma permuta de linhas, porque as outras estão paradas no lugar dela. Eu não multipliquei a linha 1 por nada, porque como a linha 1 original era 1, 0, 0, se eu multiplicar vai continuar tendo zeros. E será que eu somei a linha 1 com um múltiplo da outra? Pensa comigo. A linha 1 original, que é 1, 0, 0, quando eu somar com o múltiplo da linha 2, que é 0, 1, 0, eu vou mexer só no elemento que está aí no meio. O último vai continuar dando 0. E não é o caso, porque aparece um 1 lá no final. Se eu pegar a linha 1 original, que é 1, 0, 0, e somar com o múltiplo da terceira linha, eu vou alterar o terceiro elemento. O segundo vai continuar dando 0. Então, não tem como aparecer eu teria que pegar a primeira linha, somar com a segunda e somar com a terceira. E isso não é uma operação elementar, são duas operações elementares, né? É pegar a linha 1, somar com a segunda e depois pegar este resultado, somar com a terceira. E matriz elementar, ela tem que ser encontrada com uma única operação elementar. Então, esta aí não é uma matriz elementar. Vamos lá. Próximo exemplo. Também 3 por 3. A original é 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. A pergunta é, essa é uma matriz elementar? Veja que eu mexi apenas na linha 3. O que eu fiz com a linha 3 original? Que é 0, 0, 1. Não foi permutar, não foi multiplicar por um escalar, porque senão não teria esse 3 aí. Mas eu peguei o 0, 0, 1 e fiz o quê? Eu substituí por ela mesma, 0, 0, 1, mais 3 vezes a linha 2, que é 0, 3, 0. Então, quando você pegar a linha 3, que é 0, 0, 1, e somar com o triplo da linha 2, que é 0, 3, 0, vai dar 0, 3, 1. Então, essa aí é uma matriz elementar. E o último exemplo, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Ora, linha 2 permanece intacta na matriz identidade, a linha 3 também. Aconteceu alguma coisa com a linha 1. Não foi uma permuta, não. Não foi multiplicar por um escalar diferente de 0, porque se você pegar 1, 0, 0 e multiplicar por uma constante diferente de 0, vai continuar um número diferente de 0, 0, 0. Se eu pegar 1, 0, 0 e somar com o múltiplo das outras linhas, ou da 2 ou da 3, vai dar 1 alguma coisa. A única forma de ter aparecido esse 0, 0, 0 aí é ter multiplicado a linha 1 por 0. E isso não é uma operação elementar, porque a operação elementar é multiplicar por uma constante não nula. Multiplicar por 0 já era, estraga o negócio, hein? Não é operação elementar. Muito bem. Visto alguns exemplos de matrizes elementares, vamos adiante. Agora, eu quero falar para você o que é uma matriz equivalente por linhas a uma outra matriz. Então, vamos ver. Você tem na sua mão uma matriz A e você quer encontrar uma matriz equivalente por linhas a esta matriz. Então, encontrou uma certa B. O que significa isso? Que a matriz B é uma matriz equivalente por linhas de A. É que você pegou A, aplicou um número finito de operações elementares, 1, 2, 3, 10, 500, 2 milhões, não sei quantos, mas você teve um fim, você teve uma certa quantidade de operações elementares e chegou na matriz B. Se você chegou na matriz B, depois de um certo número finito de operações elementares, a matriz B é equivalente por linhas a A. Atenção, equivalente por linhas, você só aplicou operações elementares sobre as linhas. Você não pode misturar operações elementares com colunas e com linhas, só em cima das linhas. Existe uma outra definição que eu não coloquei, que é equivalente a essa, que é matriz equivalente por colunas.
você trabalha só com as colunas, ok? Mas nós vamos trabalhar sempre com as linhas neste curso. Então, por isso que a gente vai focar nas definições, propriedades, sempre com as linhas. Muito bem. Exemplo. Verifique que a matriz 1, 2, 0, menos 6 é equivalente por linhas à matriz 5, 4, menos 7, menos 14. O que eu quero que você verifique? Será que se você sair da matriz 5, 4, menos 7, menos 14 e fizer uma certa quantidade finita de operações elementares, você consegue chegar na matriz 1, 2, 0, menos 6? Ora, vamos ver isso. Vou passar para outro slide, copiei de novo aí as duas matrizes, começando o jogo. Vamos pegar a matriz 5, 4, menos 7, 14 e vamos fazer o seguinte. Olha para a linha 2. Tem o menos 7 e o menos 14. Os dois elementos são múltiplos de 7. Melhor ainda, são múltiplos de menos 7. Sim? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo por menos 7. Ah, mas espera aí, não existe essa operação de dividir. Correto, não existe dividir uma linha por um número. O que existe é multiplicar uma linha por um número, correto? Diferente de zero. Mas dividir por 7 é a mesma coisa de multiplicar por 1/7. Então, quando a gente falar que dividir, na verdade, a gente está falando de multiplicar por 1 sobre o número. Quero dividir por 10, então multiplique por 1/10. Quero dividir por 5, então multiplique por 1/5. Quero dividir por menos 3, então multiplique por menos 1/3. Então, eu vou multiplicar a linha 2 por menos 1/7, que equivale a dividir a linha 2, tudo por menos 7. Aí vai dar quanto? Vai dar 1, 2. Então, aí eu botei no meio do caminho a operação elementar, né? Então, eu indiquei qual é a operação elementar que eu estou fazendo e cheguei na matriz 5, 4, 1, 2. Mexi só com a linha 2. Que beleza, já apareceu um 1, 2 que eu tanto quero. Veja lá onde você quer chegar. Eu quero chegar na matriz 1, 2, 0, menos 6. Só que o 1, 2 está na linha 2. Eu quero ela na linha 1. Então, que operação elementar eu vou fazer aí? Eu vou fazer a permuta das linhas. Vou permutar a linha 2 com a linha 1. Então, fazendo isso aí, a permuta da linha 2 com a linha 1, eu chego na matriz 1, 2, 5, 4. Se você olhar bem, já tem algo no lugar, que é a linha 1. Então, na linha 1 eu não vou mexer mais, ela já é 1, 2. Então, eu preciso fazer a linha 2, que é 5, 4, virar 0, menos 6, ok? Então, este 5 aí, eu não quero você 5. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que vire um 0 aí no lugar do 5. Eu não posso multiplicar a linha 2 por 0, porque isso não é operação elementar. E se eu fizesse isso, ia zerar também toda a linha 2. Não ia nunca dar 0 menos 6. Então, como zerar o 5? Se você quiser zerar um número, sempre será a terceira operação elementar. Okay? Então, sempre que eu precisar zerar um número, eu vou sempre utilizar a terceira operação elementar. Eu vou trocar a linha por ela mais um múltiplo de outra. Então, vamos lá. Eu tenho a linha 5, 4. Para eu zerar esse 5, eu vou trocar essa linha 2 por ela com menos 5 vezes a linha 1. Porque quando eu somar o 5 com menos 5, vai zerar. Então, vamos fazer isso. Então, substituindo a linha 2 por linha 2 menos 5, linha 1, vamos fazer a conta. 5 menos 5, 0. E 4 menos 10, né? Porque menos 5 vezes 2 dá menos 10. 4 menos 10, menos 6. Beleza. Acabamos de obter a matriz que a gente queria. 1, 2, 0, menos 6. Então, através de 3 operações elementares, eu cheguei na matriz 1, 2, 0, menos 6. Então, essa nova matriz é equivalente por linhas à matriz original. Perfeito? Agora, você pode me perguntar assim, mas como é que eu vou saber quantas operações eu vou ter que fazer? Não vai saber. Como é que eu vou saber se é? A princípio também não vai saber, você vai ter que tentar. Tá?
Existe uma forma de verificar isso depois, mas é só para dizer para você que isso aí você foi fazendo junto comigo. Na prática, a princípio, você não vai saber se vai dar certo, se não vai dar certo. E nem quantas operações você tem que fazer. Muito bem. Proposição. Se uma matriz B é linha equivalente por linhas à matriz A, ou seja, se eu saio de A e depois de um certo número de operações elementares eu chego em B, então A é linha equivalente por linhas à matriz B, ou seja, então também posso sair de B e depois de um certo número de operações elementares chegar até A. Vamos ver um exemplo ilustrando que isso aí é verdade? Veja, eu acabei de verificar que a matriz 1, 2, 0, menos 6 é equivalente por linhas a 5, 4, menos 7, menos 14. Veja que eu saí da matriz 5, 4, menos 7, 14, fiz 3 operações elementares e cheguei em 1, 2, 0, menos 6. Será que eu posso fazer o contrário? Sair de 1, 2, 0, menos 6 e chegar em 5, 4, menos 7, menos 14? Vamos ver. 1, 2, 0, menos 6. Se eu pegar a linha 2 e substituir a linha 2 por ela mais 5 vezes a linha 1, vai ficar assim. 0 mais 5 vezes 1 dá 5. E menos 6 mais 5 vezes 2, que é 10, dá 4. Então, já apareceu 1, 2, 5, 4. Depois, eu vou permutar a linha 1 com a linha 2. Então, o 1, 2 vem para baixo e o 5, 4 vem para cima. Então, veja que já apareceu o 5, 4 na primeira posição, na primeira linha, né? E, por fim, o que eu vou fazer? Para dar menos 7, menos 14 na segunda linha, eu vou pegar a segunda linha e multiplicar por menos 7. Aí vai ficar a matriz 5, 4, menos 7, menos 14. Então, ela é linha equivalente à primeira. Então, você pode, se você sai de uma matriz e vai para uma outra, você também pode voltar, sair dessa outra e ir para a primeira, tá? É o que a proposição está falando. Então, na verdade, eu posso simplesmente, em vez de dizer assim, olha, B é equivalente por linhas a A, dizer o seguinte, A e B são equivalentes por linha. Porque tanto faz você sair de A e chegar em B, como sair de B e chegar em A. Então, diz apenas que uma é equivalente por linhas à outra. Tá? Muito bem. Próximo assunto e assunto final de hoje. Escalonamento de matrizes. Uma matriz A, aí eu chamei os elementos de A e J, M por N, ou seja, ela não tem que ser quadrada, a quantidade de linhas de colunas não tem que ser a mesma, não tem problema nenhum de ser quadrada, é só que ela não tem obrigação de ser quadrada. Ela é dita, preste atenção aos termos, escalonada, reduzida por linhas. Escalonada, são 3 coisas, escalonada, reduzida por linhas, porque tem a versão por colunas, só que a gente vai trabalhar aqui por linhas, ok? O que é uma matriz escalonada, reduzida por linhas? É uma matriz que obedece 4 condições. Vamos ver quais são as condições aí. Condição 1. O primeiro elemento não nulo de uma linha não nula é igual a 1. Vamos ver. Eu posso ter uma linha nula. Quando eu olhar para a linha, é tudo zero. Perfeito? Não é disso que eu estou falando aí nesse item 1. Eu estou dizendo o seguinte, não, esta linha não é nula. Se a linha não é nula, porque tem elementos diferentes de zero aí, em alguma posição. Sim? Eu posso ter, por exemplo, a linha assim, 0, 4, 1, 7. Ela não é uma linha nula. Quem é o primeiro elemento não nulo desta linha? É o 4. Linha 0, 3, 1, 8. Quem é o primeiro elemento não nulo desta linha? É o 3. Então, o que está dizendo aí na matriz escalonada reduzida por linhas é que se você tiver uma linha não nula, o primeiro elemento não nulo tem que ser obrigatoriamente igual a 1. Então, por exemplo, 0, 1, 10, 20. O primeiro elemento não nulo é o
1. Ok? Então, é a primeira exigência. Se não for 1, ela não é uma matriz escalonada reduzida por linhas. Quero dizer para você que este primeiro elemento não nulo da linha não nula, ele é chamado pivô da linha. Então, quem é o pivô da linha? É o primeiro elemento não nulo da linha não nula, certinho? E a exigência para essa matriz escalonada reduzida por linhas é que o pivô seja 1. Exigência 2. A matriz pode ou não ter linhas nulas. Beleza. Isso é um fato. As matrizes podem ter linhas nulas, podem não ter linhas nulas. Se a matriz tiver linhas nulas, elas têm que se estar abaixo, elas têm que ficar abaixo das não nulas. Ou seja, para ser uma matriz escalonada reduzida por linhas, você só pode enxergar linhas nulas depois de todas as não nulas. Você não pode ter uma linha nula e depois, quando você descer, você encontrar uma não nula. Então, por exemplo, você vai ver assim, linha 1, não nula. Linha 2, não nula. Linha 3, não nula. Aí a matriz só tem 4 linhas. A última pode ser nula. O que não pode acontecer, por exemplo, linha 1, nula. Linha 2, não nula. Já deu ruim, porque a linha nula ficou acima da linha não nula. Isso não pode acontecer. Então, se você for descendo linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, as nulas têm que vir depois das não nulas. Exigência número 2. Até agora, tranquilo, né? Exigência 3. Vamos lá. Quando você olha a linha não nula e olha para o pivô, que é o primeiro elemento não nulo, você já sabe que ele é 1. Perfeito? Exigência número 1. Agora, o que você vai fazer? Você vai olhar para a coluna que está este elemento, que está o pivô. Todos os demais elementos dessa coluna têm que ser iguais a 0. Então, na coluna que está o pivô das linhas não nulas, os outros elementos têm que ser iguais a 0. Tanto acima dele como abaixo dele. Essa é a exigência número 3. E, por fim, a última exigência. Se você ler aí, é confuso o que está escrito aí. Mas eu vou explicar para você o que eu quero dizer. Vamos lá. Suponha que você tenha o primeiro elemento não nulo da linha 2, na posição 2, 3. Então, o A23 é 1, perfeito? Ele é o primeiro elemento não nulo da linha 2. Ele está na posição linha 2, coluna 3. Aí você vai para a linha 3 e ela também não é nula. Onde vai estar o pivô? Então, a exigência aí do item 4 é o seguinte: se o pivô da linha 2 estava na coluna 3, o pivô da linha de baixo tem que estar depois da coluna 3, nunca antes. Então, é isso a exigência número 4. O pivô, à medida que você vai descendo as linhas, quando você desce as linhas, você está aumentando as linhas. Então, o pivô vai ter que estar numa coluna maior do que a anterior. Então, como é que eu representei isso? Se o pivô está na posição A, I, R, então, da próxima linha, de uma linha K que vem depois, ou seja, se vem depois, o K vem depois de I. Se está na linha I, que é uma linha depois, o K vem depois de I. Então, o pivô vai ter que estar numa coluna S depois do R. Então, desceu a linha, o pivô passa por uma coluna maior. Se ele estava na coluna 5, então se você desceu, ele vai ter que estar na coluna 6, 7, 8. Nunca o pivô abaixo tem que vir antes, na coluna antes do pivô de cima. Então são essas 4 condições para uma matriz escalonada reduzida por linhas. Muito bem, então vamos para o exercício para a gente identificar isso aí. Vamos identificar a matriz escalonada reduzida por linhas. Exemplo A. A matriz 1, 4, 0, 25 é uma matriz escalonada reduzida por linhas? Vamos ver. Tem linha nula? Não tem. Ok, então não tem problema em relação às linhas nulas. Vamos ver. Primeira linha. É não nula? Resposta: sim. Quem é o pivô dela? Quem é o primeiro elemento dessa linha não nula? Resposta: 1. Está correto. Segunda linha.
É nula? Não, não é nula. Quem é o primeiro elemento não nulo dela? Aí você olha aí, você vê, é o 25. Deu problema? Sim, porque segundo a primeira exigência, o pivô, o primeiro elemento da linha não nula, tem que ser 1. E no caso da linha 2, foi 25. Então, já deu ruim. Então, esse primeiro exemplo não é de uma matriz escalonada reduzida por linhas. Letra B. Veja que na letra B é uma matriz 2 por 3, ok? Vamos lá. Linha 1 é nula? Não. Quem é o seu pivô? Quem é o primeiro elemento não nulo dessa linha? Perfeito. Linha 2 é nula? Não. Quem é o seu pivô? Quem é o primeiro elemento não nulo dela? Aí você vai olhando, 0, 0, 1. É 1. Perfeito. Então, a primeira exigência, ok. Exigência número 2. Tem linha nula? Não tem. Então, não tem problema em relação às linhas nulas. Então, duas condições já foram tranquilas. Exigência número 3. Na coluna onde está o pivô, os demais elementos têm que ser 0. Então, vamos lá. Linha 1. O seu pivô, que é o 1, está na primeira coluna. Nesta coluna, os demais elementos são 0? Sim, são. Linha 2. Onde está o seu pivô? Aí ele diz, olha, meu pivô está na coluna 3. Na coluna 3, os demais elementos são 0? Resposta, são. Então, a terceira exigência também satisfeita. E a última exigência é, primeiro pivô, você está onde? Na coluna 1. Quando você vai descendo as linhas, aumentando as linhas, vai descendo, o pivô tem que ir para a direita, ir para uma coluna depois da que foi aparecer o pivô anterior. Então, o primeiro pivô está na coluna 1. Se eu for descer a linha, ele não pode estar na coluna 1, ele tem que estar na coluna 2 para cima. Tá certo? Tá. Quando eu desci para a linha 2, o pivô foi lá para a coluna 3. Ele não precisava estar na coluna 3. Ele poderia estar na coluna 2 ou na coluna 3. É bom já ter aparecido na 2 para você não achar que ele, o fato de você descer uma linha quer dizer que o pivô tem que andar uma coluna. Não, ele tem que ir para a direita. Não importa se ele vai muito para a direita ou pouco para a direita. Então, essa aí obedece às 4 condições. Ela é uma matriz escalonada reduzida por linhas. Terceiro exemplo. Vamos lá. Primeira linha, não nula? Perfeito. Quem é seu pivô? Ok. Segunda linha, não nula? Sim. Quem é seu pivô? Muito bem. Terceira linha, não nula? Não, é nula. Ah, linha nula. Você está abaixo das não nulas? Perfeito. Então, a exigência 1 e a exigência 2 estão ok. Vamos para a exigência número 3. Linha 1. Vamos olhar onde está seu pivô. Está em qual coluna? Coluna 1. Nesta coluna, os demais elementos são iguais a 0? Correto. Linha 2. Onde está seu pivô? Está na coluna 2. Nesta coluna, os demais elementos são iguais a 0? Ok. Então, terceira condição satisfeita. Vamos à última condição. Primeira linha, seu pivô está na coluna 1. Quando eu desço a linha para a linha 2, o pivô está na coluna 2. Perfeito. Então, quando eu aumento a linha, quando eu desço, o pivô vai mais para a direita. Muito bem, está correto. E quando eu desço, de novo, não tem pivô, não tem problema. A questão é, se tiver pivô, ele vai para a direita. Se não tiver, é a linha nula, não tem problema. Então, ela é uma matriz escalonada, reduzida por linhas. D. 1, 0, 6, 0, 1, menos 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Só em olhar para ela aí, a gente bate o olho e já diz, ela não é uma matriz escalonada reduzida por linhas. Por quê? Não é por causa dos pivôs. Né? Os pivôs são todos 1. Veja aí, é por causa da linha 3. A linha 3 é nula e ela está acima de uma linha não nula, que é 001. Então, isso contraria a exigência número 2. As linhas nulas têm que vir abaixo das não nulas. Então, ela
não satisfez a segunda condição, ela não é uma matriz escalonada reduzida por linhas. Letra E. 0100, 0010, 0001 e 0000. Vamos começar pelas linhas nulas. Ela está abaixo das não nulas? Sim, só tem a quarta linha não nula, está abaixo das outras três. As linhas não nulas, o pivô é sempre 1? Sim, é. Onde está o pivô? Primeiro pivô, coluna 2. O resto é tudo zero nessa coluna? É. Na linha 2, onde está o pivô? Na coluna 3. O resto é tudo zero? É. Linha 3, onde está seu pivô? Na coluna 4. O resto é tudo zero? É. Última condição. Linha 1, o pivô está na coluna 2. Quando eu baixo para a linha 2, o pivô foi para a direita? Foi para a coluna 3. Quando eu baixo mais uma linha, o pivô foi para a direita? Foi para a coluna 4. Então, todas as exigências estão cumpridas. Ela é uma matriz escalonada, reduzida por linhas. Beleza? Muito bem. E para encerrar, vamos ter uma outra definição que é parecida com essa, mas temos que ter cuidado. É a definição de uma matriz escalonada por linhas. Então, qual é a diferença da definição que eu dei acima? A definição que eu dei acima é uma matriz escalonada reduzida por linhas. Eu falei três coisas: escalonada, reduzida por linhas. Agora eu tirei a palavra reduzida, só escalonada por linhas. Então, uma matriz é dita escalonada por linhas se ela satisfizer as condições 2 e 4 apenas. Não precisa satisfazer as 4 condições. Aí eu botei de novo as 4 condições. Se ela satisfizer a número 2 e a número 4, ela é escalonada por linhas. Em outras palavras, o que ela não precisa satisfazer das 4 condições? Ela não precisa satisfazer a primeira, que é o quê? A do pivô. A primeira condição diz que o pivô tem que ser 1. Então, agora, para ela ser escalonada por linhas, o pivô não precisa ser 1. O primeiro elemento não nulo pode ser outro número que não seja 1, ok? Mas é obrigatório ainda as linhas nulas ficarem abaixo das não nulas. É obrigatório ainda que onde está o pivô, né, que não precisa ser 1, os outros elementos serem zeros. Né? Desculpa, essa também não é obrigatória, que me atrapalhei aqui com a cor. Nessa terceira não é obrigatória. Também não é obrigatório onde está o pivô, os outros elementos serem zeros. Não é obrigatório isso. Então, nem é obrigatório ser 1, nem é obrigatório zerar onde está o pivô. O que é também obrigatório, além das linhas estarem abaixo? É também obrigatório, à medida que você descer, o pivô ir para a direita. Ok? Então, vamos voltar lá. Vamos ver de novo aqueles exemplos que nós vimos, os 5 exemplos, e eu vou perguntar de novo nos 5 exemplos quem é de matriz escalonada por linha. Exemplo A. Ela era uma matriz escalonada reduzida por linhas? Resposta: não. Por que não era? Porque o pivô da segunda linha não era 1. Agora eu pergunto, e ela é escalonada por linha? Vamos lá. O pivô da primeira linha é 1, o pivô da segunda linha é 25. Não tem problema de ser outro número. Então, beleza, não tem problema. Então, aquilo que fez com que ela não fosse reduzida por linhas, agora não tem problema. O pivô não precisa ser 1. Só tem que ter 2 exigências. Quais são as 2 exigências? As linhas nulas abaixo das não nulas e à medida que você desce, o pivô vai para a direita. Não tem linha nula, então não tem esse problema. E agora vamos à posição dos pivôs. O pivô na linha 1 está na coluna 1, o pivô da linha 2 está na coluna 2. Ou seja, à medida que eu desci, o pivô foi para a direita? Foi, aumentou de coluna. Então, ela é uma matriz escalonada por linhas. Okay? Embora ela não seja escalonada, reduzida por linhas. B. Ela é uma matriz
escalonada reduzida por linhas. Se ela já é escalonada reduzida por linhas, ela satisfaz as 4 condições. Se satisfaz as 4, é óbvio que ela satisfaz a segunda e a quarta. Então, se é escalonada reduzida por linhas, ela é escalonada por linhas, tá? Porque a reduzida por linhas exige 4 condições, enquanto a escalonada por linhas apenas 2. Se ela satisfez as 4, tá ótimo, né? Então, C. Ela era escalonada reduzida por linhas? Resposta: sim, também era escalonada reduzida por linhas. Então, ela também é escalonada por linhas. Exemplo D. Ela era escalonada reduzida por linhas? Não. Por quê? Porque a linha nula ficou acima da não nula. Só que para esta definição agora, isso também não pode. A linha nula não pode estar acima da não nula. Então, essa também não é escalonada por linhas. Então, essa coisa da linha nula é assim fortíssimo. Ela não pode ficar acima das nulas em nenhuma hipótese. E a última, ela era escalonada reduzida por linhas? Sim, então ela também é escalonada por linhas. Então, veja, desses 5 exemplos, 3 foram de matrizes escalonadas reduzidas por linhas, o que quer dizer que elas também são escalonadas por linhas. O exemplo D é de uma matriz que não é nem escalonada reduzida por linhas e nem escalonada por linhas, então não é nenhuma das duas coisas, enquanto o exemplo A, deixa eu voltar, ela era de matriz escalonada por linha, mas não era escalonada reduzida por linha. Por quê? Porque o pivô aí é 25. Para a escalonada por linha não é problema, mas para a escalonada reduzida por linha é problema. Ok? Muito bem. Vou voltar aqui também. Então, essa é a matéria de hoje. Na próxima aula, nós vamos ver como é que a gente obtém uma matriz escalonada reduzida por linhas. Ou seja, a gente vai obter uma maneira de pegar uma matriz qualquer e chegar numa matriz escalonada reduzida por linhas através de operações elementares. Então, as operações elementares vão nos ajudar a pegar uma matriz e chegar numa matriz escalonada reduzida por linhas. Mas isso é tarefa para sexta-feira, então até lá. Bom, estarei daqui a pouco olhando os e-mails para tirar dúvidas, tá? Então, a aula está disponível, assista e depois tire e-mail. Pode mandar e-mail. Pode tirar dúvidas, gente, de aulas passadas, tá? Vamos tirando dúvida. Assim, eu estou vendo que as pessoas não estão tendo dúvida, não estão mandando. Vocês podem mandar e-mail referente à primeira aula em relação à segunda aula, se você já assistiu, ficar com dúvida. Se não está tendo, ótimo, beleza, uma turma inteligente, excelente, todo mundo muito bem. Isso é ótimo. Então, até a próxima. Tchau.